A data é 18 de abril de 1938. Uma calma segunda-feira. As pessoas acordam e vão fazer seus trabalhos rotineiros. As bancas de revistas e jornais abrem para vender ao público. E algo diferente está entre os produtos. Algo novo, algo inédito. É o mais novo título da National Allied Publications, a Action Comics número 1. E estampado na sua capa está um homem de azul com uma capa vermelha e um S gravado no peito. E ele está segurando um carro sobre a sua própria cabeça apenas com as mãos. Sim, ele mesmo, Superman fazia sua primeira aparição da história e a partir desse momento marcaria o mundo para sempre. Olá todo mundo, eu sou o Cast e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do maior herói de todos os tempos, o último filho de Krypton, o escoteiro da América, o Homem de Aço, Superman. Mas eu vou fazer diferente dessa vez, eu não vou falar do mundo fictício, vou falar do mundo real. Deixemos a história do Kal-El para outro vídeo. Hoje vamos ver como um personagem de quadrinhos impactou o mundo contemporâneo e todas as suas icônicas aparições nas mais diversas mídias. Nesse vídeo eu vou destrinchar um pouco da origem do personagem, desses 80 anos de existência, e ver quais marcas ele nos deixou. Então já vai se acomodando, aproveita, já se inscreve no canal, porque toda quarta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui. Voltando para a década de 1930, o Superman foi criado pelo roteirista Jerry Siegel e pelo desenhista Joe Shuster. Não sei se a pronúncia tá certa. E se você acha que na primeira tacada já veio esse herói que todos nós conhecemos, foi bem ao contrário. A primeira versão do Superman foi lançada em 1933 e bem diferente. Superman era um indigente chamado Bill Dunn, que passa por algumas experiências alienígenas que lhe dão poderes telepáticos. Após isso, ele se torna um vilão, almejando a dominação mundial. Uma coisa que eu preciso salientar é que em 1933 não existia um mercado de revistas em quadrinhos feitas pelos Estados Unidos. A maioria vinha de fora e ou estava nas famosas tirinhas de jornais. Com tudo isso, obviamente que a ideia não vendeu e eles não conseguiram dar seguimento ao personagem. Durante o ano de 1933, os dois criadores tiveram que alterar a sua obra para tentar vendê-la. Tiraram a ideia de ser o vilão, mudaram completamente a personalidade e a sua aparência. Paralelamente a isso, começou a surgir esse formato famoso de quadrinhos que a gente conhece hoje. Só que eles não tinham ainda histórias originais, eram apenas uma compilação das melhores tirinhas que apareciam nos jornais. Entretanto, uma das empresas da época decidiu fazer um pouco diferente. E na edição 48 da sua revista, ela lança o personagem Dan Dunn. Também não sei se a pronúncia está certa. O primeiro personagem original a aparecer numa revista em quadrinhos americana. A dupla de criadores, vendo isso, achou que era a oportunidade perfeita e que tinha chegado a hora de expor seu personagem ao público. E aproveitando essa oportunidade, eles escreveram The Superman e ofereceram essa revista para a empresa. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para funcionar, mas deu tudo errado. A empresa que eles miravam declarou que não tinha mais interesse nenhum de fazer histórias em quadrinhos e negou a revista dos dois, dizendo que não tinham talento, que tinham que estudar mais. De 1933 até 1938 foi uma certa montanha-russa para essa dupla. Mudaram o personagem diversas vezes, tentando vender para alguma empresa publicar, mas sempre recebendo um não na cara, sempre dizendo que eles não tinham talento, que eles tinham que estudar mais. Interessante falar que durante esse tempo, vários conceitos que ficariam eternizados ao herói foram criados. Então, a partir de 1935, as coisas começaram a mudar um pouco. Uma empresa surgiu, fundada por um major, e publicando a primeira revista em quadrinhos com mais histórias originais do que histórias tiradas de tirinhas. Essa foi a National Allied Publications, e que hoje a gente conhece como a DC Comics. Na sexta edição de uma das suas revistas, a New Fun, o Siegel e o Shuster conseguiram um trabalho e conseguiram expor suas ideias, só que com outros personagens, outras histórias, não tinha nada a ver com o Superman ainda. Mas a participação deles ficou bem grande até na revista. Só que em 1937 algumas mudanças ocorreram. O dono da empresa mudou após o antigo ter declarado falência. Com esses acontecimentos foi necessária a criação de novos produtos, de uma nova revista. E assim mesmo, de forma despretensiosa, surgiu a oportunidade de colocar a sua criação na capa de uma nova revista, a Action Comics. E algo que parecia normal, só mais um personagem estabelecido para o público, que provavelmente só teria mais uma história, mudou tudo e iniciou a chamada Era de Ouro dos quadrinhos. Acho que a gente pode começar falando dessa mudança com as vendas. A primeira edição teve 200 mil exemplares e todos foram vendidos rapidamente. E já na quarta edição, a tiragem aumentou para 500 mil de exemplares. O sucesso foi inesperado e abrupto. O herói azul de capa vermelha que se disfarçava de repórter para viver normalmente caiu na graça do público. E em apenas um ano, a empresa decidiu separar o personagem Superman para uma
revista própria. Em 1939 é lançado Superman número 1. E quer saber uma outra prova de que o herói foi um sucesso? É que a empresa queria outro herói. A empresa queria outro sucesso para competir com o Superman. Então, em 1939, um tal de Bob Kane aí foi chamado para escrever um tal de Homem-Morcego. De 1939 até quase o fim dos anos 40, representou o grande auge do sucesso absoluto do Superman, vendendo mais de 1 milhão de cópias todos os meses e sendo um ícone mundial do entretenimento. Ele aparecia em um número infrequente de HQs todo mês, além de aparições regulares como membro honorário da Sociedade da Justiça da América, uma espécie de pré-Liga da Justiça. Mas eu creio que o maior representante do sucesso do Superman é o modo como qual a revista começou a se chamar, com o logo Superman DC em todas as capas. Ou seja, a lógica era, se tinha Superman na capa, ia vender. E muito. Mas não foi apenas em quadrinhos que ele fez sucesso. Durante a década de 40, o escoteiro apareceu em rádios e em desenhos animados, com os clássicos Superman, da Fleischer Studios, o mesmo estúdio que fazia Betty Boop, Popeye. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Sendo o primeiro desenho de uma adaptação de super-herói dos quadrinhos. E é nele também que tá aquela famosa narração do início. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. The infant of Krypton is now the Man of Steel, Superman. To best be in a position. E ele também foi uma das atrações principais da New York World Fair de 1940, onde recebeu um desfile, apareceu e tudo mais. Avançando no tempo, temos o fim da Segunda Guerra Mundial e a virada para os anos 50. Nessa época, os quadrinhos começaram a ser considerados entretenimento barato e descartável, além de ocorrer uma grande falta de interesse no gênero de super-heróis. A geração meio que mudou e o gênero ficou saturado. Deste modo, as editoras se concentraram mais em outros temas, como romance, faroeste e etc. Só que para não perder essa mina de ouro que é o Superman, começou a se investir em uma mídia ainda não explorada, os live actions. Com a estreia do kryptoniano em carne e osso no seriado Superman de 1948, interpretado por Kirk Allen. Mas o grande sucesso da época veio em 51, interpretado por George Reeves, em um longa-metragem lançado no cinema para testar a audiência e a recepção do público para talvez a primeira série de TV do Superman. Sim, o seriado de 1948 foi passado apenas no cinema. O primeiro filme foi Superman contra os Homens Toupeira, e foi o primeiro filme do azulão feito na história. Save your time and ammunition, Benson. O seriado que o sucedeu foi chamado de As Aventuras do Superman e teve 6 temporadas e mais de 100 episódios. Só que infelizmente teve que acabar devido ao falecimento do ator George Reeves. Se na TV e no cinema estava indo tudo às mil maravilhas, nos quadrinhos a situação ia bem mal. Com a disputa pelos direitos do personagem entre a DC Comics e a dupla de criadores, os dois foram afastados do controle criativo, representando uma queda significativa da qualidade das histórias. Além do fato do surgimento do Código dos Quadrinhos, que era uma espécie de censura imposta para histórias direcionadas ao público infantil como meio de impedir qualquer influência negativa. É na década de 50 que começa a se espalhar os famosos sidekicks, os parceiros de heróis, como uma tentativa de aproximar o leitor infantil. E se com o Batman veio o Robin, com o Superman nós tivemos como destaque a Supergirl e o Krypto, o Supercão. Com a queda em massa da popularidade dos heróis, começou-se a pensar em alternativas para renovar o público. Afinal, os heróis estavam há quase 2 décadas no mercado. Era uma outra geração que estava lendo. E se o Superman foi responsável pelo início da Era de Ouro, caberia a outro herói iniciar uma nova era. E esse herói foi o Flash.
Só que eu não vou me ater muito a isso, vamos deixar esse assunto para um outro vídeo. O que nos importa agora é como isso influenciou o Superman. E podemos colocar que como a principal mudança que colocaria o personagem de Superman em outro patamar é a criação da Liga da Justiça, em fevereiro de 1960. Com essa nova leva de heróis, com a revitalização dos clássicos como Flash, como a Lanterna Verde, decidiram fazer um novo grupo de super-heróis, para ser uma espécie de sucessor espiritual da clássica Sociedade da Justiça, mas agora com novos personagens. E apesar de ter feito poucas aparições nas primeiras edições da Liga da Justiça, o Superman é o líder da Liga. Ele é o líder definitivo do grupo. E isso trouxe toda uma carga de responsabilidade diferente pro personagem. Ele não é só um cara muito forte, agora ele também é o líder dos heróis. O peso sobre o personagem ficou totalmente diferente. Enquanto isso, na televisão da década de 60 tivemos um novo desenho, The New Adventures of Superman, que foi produzido de 66 até 69. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look! Up in the sky! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Na década de 70, o mercado mudou novamente. Agora se buscava histórias mais maduras e assuntos mais sérios. No caso do Superman, isso pode ser mostrado na edição 247 de 1972, chamada de Precisa Ver um Superman? Foi nessa época também que se popularizou a ideia de que escrever Superman é difícil, pois acreditavam que o personagem já havia estabilizado criativamente e não havia mais pra onde ir. Só que também na década de 70 a gente teve grandes destaques, a começar pelo primeiro crossover que teve entre a Marvel e a DC, com a revista Superman vs The Amazing Spider-Man. Indo para os desenhos dessa época, nós tivemos o grande sucesso dos Super Amigos, da Hanna-Barbera. In the great hall of the Justice League, there are assembled the world's 4 greatest heroes, created from the cosmic legends of the universe. Superman. E também o primeiro jogo do Superman para Atari 2600, que era aquele negócio, né? Mas nada disso, nem o jogo, nem o desenho supera ele, o maior destaque da década de 70. Aquilo que trouxe o Superman para outro patamar de popularidade, indo a lugares que ele nunca tinha alcançado antes. Em comemoração aos 50 anos do personagem, estrelado por Christopher Reeve e com a indiscutível trilha que deixa qualquer um arrepiado, chega aos cinemas Superman The Movie. There's one thing I do know, son, and that is you are here for a reason. I've got you. You've got me? Who's got you? We're sitting on top of the story of the century here. Who are you? A friend. You are revealed to the world. O filme que é até hoje reconhecido e reverenciado por todos os fãs da cultura pop, com Christopher Reeve, o intérprete que é até hoje conhecido como o Superman definitivo dos cinemas. Na década de 80 foi uma loucura dentro do universo DC nos quadrinhos, e representou muitas mudanças que persistem até hoje na indústria. Creio que a mais notável mudança foi a série A Crise nas Infinitas Terras, que um dia eu pretendo fazer um vídeo sobre. No caso do Azulão, a revista Superman mudou para As Aventuras de Superman e manteve a sua numeração clássica, enquanto a Action Comics parou de ter histórias sobre o Kryptoniano e passou a se focar em história onde temos mais de um herói juntos. Além disso, entre 86 e 88, John Byrne, o famoso roteirista,
roteirista estabeleceu algumas coisas de como é a história do Superman. Entre elas, a principal foi colocar a identidade do Clark Kent em primeiro plano, como a real identidade do herói e fazendo a figura do Superman ser um disfarce para ele poder combater o crime. E isso não era muito estabelecido antes, parecia que o Clark Kent era o disfarce do Superman, que não era sua real identidade. O Prime acabou invertendo essa dinâmica na sua série The Man of Steel. Nos cinemas da década de 80, o Superman teve 3 filmes. Superman 2, lançado em 1980, referenciado como um clássico junto ao primeiro. The world is on the brink of destruction. Superman, can you hear me? And Metropolis is in ruins. Superman, help us! Is there no one on this planet to even challenge me? Superman! General, would you care to step outside? Superman 3, que teve diversos problemas na produção, e as opiniões sobre esse filme são um pouco controversas. Well, what will it do for me? It will do anything you tell me to tell it to do. A machine so powerful Baby! It's Daddy! it can control the Earth, change the weather, and reprogram Superman. I ask you to kill Superman, and you're telling me you couldn't even do that one simple thing. E Superman 4, Em Busca da Paz, que é o mais criticado da era Christopher Reeve. I'm going to do what our governments have been unwilling or unable to do. Effective immediately, I'm going to rid our planet of all nuclear weapons. The greatest threat to Superman is Lex Luthor. Smarter than I thought. We can make the world safe for war profits. He's created the ultimate weapon to annihilate the Man of Steel. You'd risk worldwide nuclear war for your own personal financial gain. Durante a década de 90 só tem um assunto que eu quero falar, que virou notícia no mundo todo e suas imagens ficaram icônicas na história. Estou falando da polêmica série A Morte de Superman. Com a venda dos quadrinhos indo em baixa novamente e com a ordem da Warner, que na época era dona da DC, para atrasar o casamento programado entre o Superman e a Lois que iria ter, a equipe criativa então precisou pensar num modo de matar tempo durante um ano de publicações. E assim surgiu, entre uma brincadeira entre colegas, a ideia de matar o maior herói de todos. Criaram um novo personagem, Apocalipse, apenas para matar o Superman. E após algumas lutas com o Super, ele acabou sendo derrotado, mas levou o Homem de Aço junto. Dessa história eu acho que a gente pode tirar 2 cenas icônicas da história dos quadrinhos. A primeira delas é a cena do Superman morto no chão, e a segunda é do seu funeral, onde todos os heróis estão levando o caixão do seu líder e amigo. No cinema não tivemos nada do Superman na década de 90, a não ser a promessa de um filme que seria estrelado por Nicolas Cage, mas que para o bem ou para o mal nunca saiu da pré-produção. Mas nas telinhas a história era outra. Na época teve uma série chamada Lois e Clark, As Aventuras do Superman, e foi um sucesso considerável. A série focava mais no romance entre os dois e não tanto em lutas ou em grandes sagas. Nos videogames nós tivemos um grande destaque negativo, foi o Superman de 64 e o seu simulador de voo. Then there's no time to waste. E pra fechar a década, agora sim falando de coisas que eu vi na infância, a Warner, baseado no sucesso de um outro desenho, de um outro herói que já tinham na época, lançam a série Superman, a série animada. Que ao longo de mais de 50 episódios conta histórias clássicas do herói, desde sua origem, passando por grandes vilões e até as suas interações com outros heróis famosos, como o próprio Batman.
Enfim, chegamos aos anos 2000. Nos quadrinhos tentaram trazer um lado mais humano pro Clark e mais questionamentos sobre o seu dever com a humanidade. Só que continuava existindo uma reclamação de falta de criatividade e originalidade nas histórias. Então em 2005 a DC fez outro reboot. Se na década de 80 teve a Crise nas Infinitas Terras, agora era a vez da Crise Infinita, com o mesmo objetivo de renovar os heróis para novos leitores. Através disso, algumas coisas puderam ser revistas e acertadas, como a origem do protagonista e até mesmo o próprio planeta Krypton. Só que em 2011 aconteceu outro reboot, e só que dessa vez foi muito pesado. Tudo que existia antes foi desconsiderado e as histórias foram refeitas do zero. Esse foi o que ficou conhecido como os Novos 52, e reformulou a história de todo o universo DC. Só que adivinha o que aconteceu em 2016? Outro reboot. Menos pesado que o de 2011, esse não desconsiderava tudo que os Novos 52 haviam feito, mas continua sendo um novo recomeço. E é esta cronologia que nós estamos vivenciando atualmente, o chamado Universo DC Renascimento. E sinceramente falando, é um pouco confuso o que eles fizeram com os quadrinhos na última década, pois parece que não existe um consenso nas histórias. Por exemplo, com os Novos 52 o Clark foi refeito, agora ele não era mais casado com a Lois, ele tinha um interesse com a Mulher Maravilha, seus pais foram mortos por um motorista muitos anos antes. Porém, com a fase Renascimento de 2016, esse Superman foi morto e quem assumiu foi o Superman anterior aos Novos 52, o Superman que é casado com a Lois, que tem um filho. Pra quem tá acompanhando, pra quem sabe tudo do universo DC, pode fazer algum sentido, mas pra novos leitores isso é meio sem pé sem cabeça e até espanta quem quer começar a ler. E eu deixo esse assunto para outro vídeo porque eu não tenho muito embasamento para falar, não tenho muita propriedade, eu não acompanho recentemente as HQs. Mas algo que podemos tirar como destaque nos quadrinhos no início desse milênio é com certeza a série All-Star, que onde a DC chamou diversos grandes autores para contarem a sua versão de determinados personagens. E no caso do Superman, a All-Star Superman, escrita por Grant Morrison, é reconhecida como uma das histórias definitivas do personagem e obrigatória para qualquer fã do mesmo. E agora, para encerrar o assunto quadrinhos, nós temos algo sensacional que saiu esse mês, que foi a edição 1000 da Action Comics. Sim, a mesma revista onde o Superman deu as caras pela primeira vez está na sua 1000ª edição. E ela é uma edição comemorativa dos 80 anos do herói, que conta a continuação da história da primeira edição, lá em 1938, com direito ao Superman clássico, com a mesma roupa da sua estreia. No cinema nós tivemos Superman, o Retorno. Se tratou de um filme que continuaria as histórias da era do Christopher Reeve, e obviamente foi uma clara homenagem a esses filmes. I'll have advanced technology, thousands of years beyond what anyone could throw at me. But millions of people will die. Billions! You wrote that the world doesn't need a savior, but every day I hear people crying for one. Mas infelizmente não agradou a maior parte do público, não rendeu o que a Warner queria e nunca teve uma continuação. Nas telinhas nós tivemos grandes destaques, como a série Smallville. Que conta a história do Clark ao longo da sua adolescência, amadurecimento, até virar o herói que todos conhecemos. Temos a recentíssima série Krypton, que conta a história do avô do Superman e de como o planeta acabou se destruindo. The story of my family is one of triumph and sacrifice. How we led a revolution against tyranny. And now it falls on my shoulders to save my world. Someone from the future is coming to destroy Krypton. Because where I'm from, your grandson becomes the greatest hero of the universe. You do still say Great Caesar's Ghost, which is a bit of a throwback. No, yes, sir. I'm very aware that we are not talking about you. Right. Yes, sir. Yes, I will have that to you. Hello? Hang on, we're hearing of a possible explosion aboard the Venture. We can only hope wherever he is, he's seeing this.
Mas claro que o grande destaque nas telinhas é as animações da DC, com uma menção honrosa à Legião de Super-Heróis, que, além de ser uma série que eu vi muito quando era pequeno, apresentou um Clark imaturo e inexperiente para aprender, crescer e se tornar o líder nato que ele é. Porém, a verdadeira obra das animações dos anos 2000 são os desenhos Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Que conta diversas sagas e aventuras dos maiores heróis do planeta e marcou a minha geração. É até mesmo por causa delas que hoje eu tenho um carinho muito maior pela DC do que pela Marvel. E a conclusão que a gente pode tirar é que não é por opinião que eu tô falando que o Super é o maior herói de todos os tempos. É um fato. Não importa se você gosta ou não do personagem, não importa se ele é seu favorito ou não, Superman é o sinônimo de super-herói. Ele é o perfeito arquétipo da figura heróica. O que está em jogo não é se ele é o mais forte de todos, ou se é o que vende mais, ou se é o que é mais adorado. O meu herói favorito, por exemplo, é o Batman, seguido do Homem-Aranha. Acho que o Superman talvez entrasse no meu top 10, e se eu pensar bem, talvez nem nisso. E também, gente, é óbvio que faz muito tempo que o Superman não é mais o carro-chefe da DC, não é aquilo que lhe dá mais dinheiro. Hoje, o que dá mais dinheiro para DC e para Warner é o Batman. Mas nada disso importa, nada disso está sendo levado em questão agora. Pois o símbolo da esperança, o super-herói primordial, o líder da Liga da Justiça, é o Superman. Um herói que mudou tudo e marcou o mundo há 80 anos. Para terminar, eu só queria dizer que os filmes pós-2010, referentes ao universo DC nos cinemas, eu não vou comentar, porque eu pretendo fazer um vídeo apenas sobre eles, expondo minhas opiniões e como que eu acho que a DC tá errando muito no cinema. Mas assunto para um vídeo futuro. Então, obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal que toda quarta tem vídeo novo, comente qual é a sua opinião sobre o Superman e também deixe sugestões de temas para próximos vídeos. Então é isso, valeu e até a semana que vem.